Olá, amiguinhos! Hoje é mais um dia que nós vamos conversar sobre a planilha de Excel. Especialmente hoje nós vamos tratar do assunto estética na apresentação do seu trabalho em Excel, ok? Então vamos abrir um arquivo previamente preparado que está salvo numa pasta no endereço que eu costumo salvar, veja aqui, ó, no diretório Yumo, embaixo do Drive C, Cursos Excel. E aí, aqui tem um arquivo, a aula 4, que nós vamos ter hoje, ok? Bom, como vocês podem observar, esse arquivo está no formato, aquele fluxo de caixa que foi ensinado na aula número 3. Nós vamos começar aqui melhorando, fazendo algumas melhorias na apresentação desse fluxo de caixa, para que o visual fique mais bonito. Primeiro, eu gostaria de ensinar para vocês como melhorar a largura das colunas. Veja o que está acontecendo com os meses que têm nomes mais longos, como é o caso de novembro. Ele fica quase que estourando a largura da coluna, não é isso? Fevereiro também. Enquanto os outros meses estão de forma mais confortável, centralizados na coluna. Para que fique com um visual mais legal, você deve marcar todas as colunas. Então, clique na primeira, segura e vai arrastando o seu mouse, segura o botão esquerdo. Uma vez marcadas todas as colunas, você vem no menu Formatar, Coluna, Largura, e aí você vai ver que aparece aqui o padrão do Excel, a largura padrão do Excel. Vamos colocar como largura 10, um pouco mais largo, para que o mês de novembro, por exemplo, se acomode melhor na célula ou dentro da coluna. Veja só, agora ele tem um espaçamento, ficou tudo padronizado na largura 10. Uma outra forma de mexer na largura de uma coluna é fazer o ajuste automático dela, bastando clicar duas vezes entre duas colunas. Quando vir essa cruz preta, você clica duas vezes, ele se ajusta à largura da maior palavra ou maior caractere ou número que haja nessa coluna. No caso, ele está se ajustando pelo título do mês, está vendo? Conforme o mês é menor, ele ajusta mais estreito e assim sucessivamente. Veja que janeiro e fevereiro ficaram mais largos e esses ficaram mais estreitos. Para uma apresentação, o padrão ideal é que fique tudo com a mesma largura. Portanto, vamos voltar ao formato, coluna, largura e deixar todos com 10 e não cada um com uma largura individual. Foi apenas para você saber que existe o recurso de alargar ou estreitar uma coluna clicando entre duas vezes. A próxima formatação que eu queria demonstrar para você tem a ver com os valores. Se nós estamos falando de fluxo de caixa, nós devemos primeiro mencionar que a moeda aqui no caso seria reais. Então vamos escrever reais. Aqui. R cifrão. E vamos dar um formato ao número que faça jus à moeda reais, ou seja, um valor que tenha duas casas após a vírgula. Vamos marcar todas as células. Segura o botão esquerdo do mouse e vai arrastando até chegar na última. Observe que o formato que nós faremos, ele trará dois efeitos no número. Colocará duas casas após a vírgula e colocará um separador de milhar. Então vamos lá, formatar, célula, número, duas casas após a vírgula com separador de milhar. Confirmado, é esse aí o comando separador de milhar. Muito bem, agora eu vou fazer um outro comando, que é o comando de formatar bordas. Então vamos colocar assim bordas em volta de cada coluna do título. Vamos ver como é que faz isso. Marque todas as células que contêm o título do mês. Entre no menu Formatar, Células e agora a opção Borda. E aqui você escolhe uma largura para a linha que você vai formatar. Pode ser essa aqui, por exemplo. E vamos clicar aqui, ó, de forma a preencher todo o espaço para fazer os quadradinhos em volta, tá vendo? Bom, uma outra maneira de fazer isso, aliás, deixa eu aproveitar e ensinar para vocês o comando desfazer, editar, desfazer o formato. Veja só, volta tudo ao formato anterior, está no editar, no menu editar.
tudo que você errar pode ser refeito com o comando editar desfazer. Vamos formatar de outra maneira agora. Veja aqui, tem um símbolo que permite que você faça formatos diferenciados. No caso, nós queremos esse aqui, que formata todo o contorno das células. Viram? Vou marcar novamente as células e agora colocar um fundo colorido para a célula. Por exemplo, na cor alaranjada. Veja aí. Agora nossa célula já tem um padrão de cor no fundo, não é isso? E um contorno com bordas, ok? A nossa moeda está formatada com duas casas após a vírgula, e quando você olha o milhar, tem também um separador de milhar ponto, certo? Toda vez que chega no milhar. Muito bem. Então, eu vou até acrescentar aqui que nessa aula nós também aprendemos a usar o comando desfazer. Exemplo, o último comando que eu dei foi essa palavra que eu escrevi. Se eu entrar aqui e editar desfazer, ele apaga. Se eu entrar e editar refazer, ele refaz o último comando, tá certo? O Excel tem uma sequência de desfazer. Se você iniciar aqui, editar, desfazer, o primeiro era esse, o segundo era o formato que nós demos no fundo das células. Quer ver? Desfazer, formatar células, voltou tudo para marrom. Se eu entrar lá e refazer o formato, ele recupera, assim como ele recupera também a palavra desfazer que eu digitei. Então, hoje também podemos incluir aqui que aprendemos o desfazer e o refazer. São comandos básicos do Excel. Veja aqui, nessa célula que eu coloquei a centralização para toda a área do fluxo de caixa, quando você coloca o cursor sobre ela, ela faz só um contorno geral. Isso significa que se você clicar o comando aqui, ele vai dar um contorno único para toda a célula, não vai fazer vários contorninhos como foi feito aqui embaixo. Da mesma forma, ele pode jogar uma cor diferente aqui, tipo um verde, e assim você já está formatando. Se você quiser dar um acabamento também nos subtotais, no saldo inicial, e assim você está deixando o visual da sua planilha com uma estética mais bonita. Vamos arrastar essa informação para a célula de baixo. Viram como é que dá para arrastar? Vou até ensinar esse comando também. A seta branca, veja, você segura e arrasta a informação para a posição seguinte. Isso aqui é o mesmo que clicar editar, recortar. Ele entra nessa condição, você clica na célula que vai receber, colar. É a mesma coisa que colocar o cursor em cima, aí anda o cursor até que fique uma seta branca, segura com o botão esquerdo e arrasta para a célula onde você quer levar a informação. Perceberam? Vou colocar aqui também e nós aprendemos o comando recortar, usados de duas formas, através do uso do mouse com arrastar ou através do uso do menu recortar, colar. Tá certo? Muito bem, para a aula de hoje tá legal. Nós aprendemos a fazer várias coisas para melhorar a estética do nosso fluxo de caixa. Salve o seu trabalho. Como ele já tem nome, é só salvar. Não precisa do salvar como. Até a próxima aula, pessoal.